Canal Pensa aí, mais uma aula para você. Vamos falar hoje de estratificação social. Estratificação social sob o ponto de vista das classes sociais, né? Porque nós poderíamos falar da estratificação social sob o ponto de vista da casta. Que acontece, por exemplo, são categorias rígidas que acontece, por exemplo, na Índia, né? Até um certo ponto de sistemas de subjugação racial. Mas nós vamos aqui nos centrar no ponto de vista econômico-social dentro de uma visão capitalista. Uma das possíveis definições: estratificação social nomeia um campo de estudos dedicado a classificar indivíduos e grupos sociais de acordo com status sociais e poder econômico. De certa forma, esses estudos buscam compreender como uma sociedade se organiza hierarquicamente, o que distingue aqueles que têm mais poder dos que não têm poder algum. Ou o que faz com que alguns tenham muita riqueza e outros sejam miseráveis? Essas perguntas são questionamentos referentes à estratificação social. Portanto, a estratificação social é um processo social através do qual vantagens e recursos, tais como riqueza, poder e prestígio, são distribuídos sistemática e desigualmente nas ou entre as sociedades. A estratificação ela difere da simples desigualdade porque ela é sistemática, né? Então, fatores de uma estratificação social. Temos aqui a posição do indivíduo na sociedade é determinada por algumas condições. Uma condição de mando, política, capacidade de poder, de influência, de decisões que afetam diretamente, por exemplo, a política de emprego, a geração de emprego, geração de renda, e decisões que afetam a sociedade de uma maneira como um todo, no ponto de vista socioeconômico. Também pela atividade e papel que desempenham na estrutura social a que pertence, ou seja, a profissão. Todas as profissões são importantes, porém, no ponto de vista do capitalismo, da estratificação social, algumas profissões são mais bem valorizadas do que outras, em termos de prestígio, inclusive de salário. Também pelo poder de renda, definido pela posse de bens materiais, ou seja, que uma pessoa tem acúmulo de bens materiais, também define a sua posição dentro desse processo de estratificação social. Portanto, numa sociedade de classes, a definição do estrato ocupado por um indivíduo passa necessariamente pela sua produção material. No sistema de classes, não cabe ao indivíduo a escolha da posição que deseja, ou se é dono de uma fábrica, da terra, de banco ou de algo que o valha, ou apenas se tem a força de trabalho para se vender, o que determina as relações sociais da pessoa, na família, no trabalho, na política, na escola, no partido, entre outros. Bom que se diga que na estrutura capitalista as ideologias mascaram as relações de exploração, evitando que o operário tenha plena consciência de sua condição. É vendida uma ideia de mobilidade social, ou seja, uma pessoa pode transitar de uma classe para outra dentro de um sistema democrático. Porém, sabemos que essa estrutura é muito limitada na média da circulação individual. Então, há mecanismos que, na verdade, impedem essa real mobilidade. Ainda sobre estratificação social, deixo aqui uma frase para reflexão. Não importa o que aconteça sob a regência do capitalismo, uma parte da humanidade sempre se torna inacreditavelmente rica, enquanto a plena maioria continua no absoluto radar da imensa pobreza global. E aí imagens abaixo. Quero dizer com isso, não importa a crise econômica que se tenha dentro de uma estrutura capitalista, se você observar pesquisas, análises científicas, econômicas, há uma parcela que se enriquece ainda mais, uma parcela cada vez menor ocupa o topo da pirâmide, enquanto a maior parte se distribui em diferentes condições. Por exemplo, uma das classificações sobre estratificação social divide a sociedade em ricos, quase ricos, pobres e miseráveis. Então veja, é uma distribuição de renda muito desigual, principalmente quando falamos em termos de Brasil, Não adianta você ser considerado uma 10ª economia do mundo se essa riqueza é concentrada na mão de pouco, ou seja, a maioria vivendo na absoluta pobreza, na marginalização,
e uma minoria ostentando luxo e riqueza. Então, a estratificação social ela gera situações graves e que não podemos também desconsiderar o fato em que um dos maiores desafios quando se procura entender a estratificação social também está relacionado ao estudo dos sistemas de classe. As questões de classe, raça, sexo, etnicidade e outros fatores também contribuem para entendermos esse processo desigual na distribuição de recursos e vantagens devidas ao sistema operante no capitalismo. De forma que se torna importante dizer que na estratificação social podemos pensar o seguinte, que as classes sociais estabelecem uma relação de oposição, antagonismo e contradição. Exemplo, proprietário gera um emprego, trabalho e operário assalariado pelo empregador, mantendo a produção e aquisição de mercadorias produzidas pelo último. Portanto, ainda que sejam classes opostas, pois são antagônicas, são também de complemento, já que uma não vive sem a outra. Então, a relação de dependência, de necessidade de um e de outro, porém, onde uns vão estar no gozo do privilégio do luxo, e a grande maioria que gera a grande riqueza no topo mais baixo de uma possível pirâmide, no processo da estratificação social. A seguir aqui, umas recomendações para que você entenda um pouco mais desse tema. Livro, a leitura do o que os donos do poder não querem que você saiba, autor Eduardo Moreira. Uma sociedade capitalista onde há o processo de estratificação social e desigualdade econômica. Muitas informações, muitos conhecimentos que seriam importantes para uma mudança de cenário ficam manipuladas, ficam obstruídas, não são de amplo acesso, ou seja, há um recorte da realidade feito por donos do poder, passando somente o que eles de fato querem para a maioria da população, que fica restrita àquele mínimo campo de saber que não lhe dá a amplitude e a liberdade de modificar uma estrutura dominante. Também produzido pela Folha de São Paulo, um documentário sobre desigualdade global. Tem vários títulos, um destes é Brasil, País dos Privilégios. Também traz um pouco mais sobre essa questão da estratificação social. Também um documentário Ilha das Flores. Também um documentário aí que já vai por cerca de 30 anos. Ilha das Flores em 13 minutos. No portal Curtas Petrobras, que traz também uma realidade, uma das consequências desta enorme estratificação social, por exemplo, em termos de Brasil, a miséria visível e abrangente. E aí você pode se perguntar se essa realidade ela foi atenuada ou não ao longo dos anos. Então, a estratificação social foi o tema desta aula. Haverá uma continuidade de outras partes relacionadas a esse conceito. Ficamos por aqui, canal Pensa aí, mais uma aula para você.